E hoje, sim, nós vamos conseguir falar sobre máquinas Pelton, pessoal. É, Essa aula aqui, ela vai ser estendida, né? Por isso que o título dela tá como um projeto de turbinas hidráulicas aqui. Na próxima aula a gente vai ver um pouquinho mais de coisas. E aí a gente tem a próxima aula, onde a gente vai ver mais alguns detalhes sobre o projeto, fazer algum exercício eventual. E depois, na aula seguinte, nós vamos olhar um pouco para dispositivos mais simples, né? Então, elevador hidráulico, carneiro hidráulico, que o projeto é bem simplesinho, mas é só para a gente fechar essa parte de máquinas hidráulicas de uma vez e aí depois a gente vai ter a nossa P2, tá? Então, só para contextualizar. É, e essa aula aqui está especialmente dedicada a máquinas Pelton. Como eu estava comentando com vocês lá no comecinho, antes de começar a gravação aqui, tem muita literatura errada a respeito de máquinas Pelton. E aí eu acho bem legal porque pelo menos vocês vão conseguir. Eu consegui encontrar literaturas que têm as coisas corretas sobre máquinas Pelton. E aí vocês vão conseguir pelo menos ter contato com a formulação correta e o tipo de projeto correto para essas máquinas aqui. Tá? Tem algumas questões muito interessantes aqui de termodinâmica e tudo que é legal a gente explorar, questões de eficiência e tudo mais. Então, olha só, nessa aula aqui a gente vai ver algumas características de projeto básicas de turbinas hidráulicas. Essas características elas referem-se à potência gerada, eficiência e alguns parâmetros simples. Então, qual que é a ideia aqui? A gente não vai chegar a realmente a fazer o projeto detalhado de uma usina hidrelétrica, né? A gente vai fazer algo que é como se fosse um pré-projeto. Né? Então você tem mais ou menos os dados ali, você sabe a altura de elevação do reservatório, você sabe vazão disponível, você sabe a potência que você precisa obter com uma máquina. E com esses dados a gente vai fazendo algumas contas, incluindo algumas eficiências, algumas coisas, para a gente chegar numa primeira validação se isso é realmente possível ou se não é possível. Lógico que se vocês eventualmente forem projetar uma usina hidrelétrica, vocês vão precisar de mais coisas, né? Vão precisar de software de simulação e tudo mais para fazer realmente o projeto mais detalhado, além da própria expertise da empresa que vocês estiverem trabalhando, né? Mas não se assustem, eu conheço algumas pessoas que faziam comissionamento de usinas hidrelétricas e essas pessoas me mostravam como que era esse projeto dentro das empresas que faziam esse comissionamento e não é tão complexo assim, tá? É mais simples do que parece, né? Tem muitas coisas que envolvem isso que a gente vai ver hoje, tá? Então vamos lá. O projeto de uma turbina para uma usina hidrelétrica ele é muito mais complexo e envolve diversas ferramentas de simulação. Além do conhecimento e experiência da empresa. Você vê que, como o que eu acabei de falar, foi o que eu escrevi. Então, vê que foi eu mesmo que montei essa aula. Não foi pega de nenhum lugar, é da minha cabeça mesmo. Então, beleza. Ó. Vamos falar de máquinas Pelton. As máquinas Pelton elas são máquinas de impulso que capturam a energia do fluido primariamente através da variação da sua energia cinética. Então, lembra, a gente tinha máquina de impulso e máquina de reação. Máquina de impulso era aquela máquina que transformava a energia, ou que captura a energia cinética do fluido, e a máquina de reação é uma máquina que captura primariamente a energia de pressão do fluido para transformar ela em energia mecânica, né? Normalmente a máquina Pelton ela é uma máquina de impulso mesmo e as outras que a gente viu, Kaplan, Francis, Bulbo, elas são mistas, né? No sentido de que você captura uma parte da energia do fluido através da parcela da pressão e uma outra parte da energia do fluido através da parcela da velocidade, porque você acaba desenvolvendo velocidade ali, então um pouco de energia cinética sai também, tá? Mas a máquina Pelton é uma máquina de impulso mesmo. E ela funciona naquela forma de roda d'água, igual a gente havia visto, né? Então eu tenho aqui, eu vou ter um reservatório que está aqui. Esse reservatório, ele tem aqui eu tenho uma válvula de admissão, né? Então quando eu abro essa válvula de admissão, o fluido que está no reservatório vai vir para cá
e ele vai sair através de um jato aqui. Você pode ter um ou você pode ter múltiplos jatos, tá? Em angulações diferentes aqui na sua roda. E a água vai sair desse jato. Aqui tem a agulha que é para abrir ou fechar a válvula, né? Então a água vai sair desse jato, ela vai bater nessa pá aqui e ela vai cair aqui para baixo, né? Aqui atrás você tem uma chapa que é um defletor do jato, porque eventualmente entre uma pá e outra esse jato pode dar uma escapadinha e pode bater aqui na frente, né? Então você tem esse defletor aqui e basicamente a energia cinética que sai do jato, né, ela vai para a roda e uma parte não, na verdade a totalidade da água vai cair aqui embaixo, e essa água vai escoar aqui. Então esse é o funcionamento básico da minha máquina Pelton. Aí na máquina Pelton, o que acontece? Como que funciona esse jato que sai daqui e bate na pá? A pá ela tem um formato um pouco engraçado, tá, pessoal? Ela tem esse formato, o perfil da pá tem esse formato aqui, ó, né? É como se fosse uma concha dupla, né? Então a água ela vai vir aqui, ela vai bater bem nesse divisor aqui, metade do jato vai para cima e sai para cá, ou para um lado, na verdade, né? Vai para um lado e sai para cá, a outra metade do jato vai para um lado e sai para cá. Essa daqui é a vista, como se fosse a vista em corte da pá, essa daqui é a vista frontal da pá, né? Então o jato ele tem que bater mais ou menos aqui no centro da pá, né? E essa pá ela tem um corte aqui em cima, ó, porque o que acontece? Quando essa pá está girando, você vai ter o jato atingindo a pá de trás dela, né? E você não quer atrapalhar esse jato que está atingindo a pá de trás. Então existe esse corte aqui na pá. E funciona assim mesmo. Quer ver? Até na aula anterior a gente tinha visto várias fotos. Deixa eu abrir aquela apresentação de novo para vocês verem aqui. Isso aqui é a parte de projeto. Então a gente tinha umas fotos aqui de máquinas Pelton. Aqui, ó. Aqui o formato da pá. Então aqui em cima dá para ver aquele corte que tem, ou aqui também, ó, dá para ver aquele corte, né, que existe ali para não atrapalhar o jato. E aqui, ó, tá meio disfarçado, mas dá para ver que tem o divisor aqui no meio dessas pás aqui, ó, né? Dependendo de onde você olha, eu achei que essa foto aqui tava melhor. Nessa daqui dá para ver, ó, que tem um divisor bem no meio da pá aqui, ó, e tem esse cortezinho aqui em cima, né? Normalmente as pás elas têm esse formato mesmo. Eu acho que tinha mais uma foto de Pelton aqui para baixo. Deixa eu ver se tem. Aqui Itaipu, a gente viu bastante foto. Não, eram aquelas mesmo. Professor, não sei não. É o quê? Oi? Quando a parte vem embora, ele ainda tá atingindo a de trás, é isso? Entendi. Esse cortezinho, você tá dizendo, em cima? Isso aí. Esse corte aqui é o seguinte, ó. Quando o jato ele atinge uma pá, você quer que ele atinja o centro da pá a maior parte do tempo possível, né? Então vamos dizer que eu estou trabalhando nessa roda aqui, ó, nessa cinza aqui, ó. Se eu estiver trabalhando nessa roda, o jato ele vai vir daqui de trás, tá vendo? Ele vai ter que vir por aqui. Essa roda vai girar nesse sentido, certo? Então o jato ele vai vir daqui. Como ele vem daqui, o que acontece? Eu tô atingindo essa pá aqui e a pá da frente está subindo para entrar na frente dela, né? Mas o que acontece? Se eu não tivesse esse corte aqui, essa parte frontal da pá, ela ia entrar muito rápido na frente, né? Então você ia ter basicamente o jato atingindo só a pontinha das pás aqui, você não ia ter o jato atingindo o centro das pás, né? Ou algo mais próximo do centro das pás aqui. Então você precisa desse corte aqui justamente para não atrapalhar o jato, até que a outra pá esteja numa posição boa o suficiente para o jato acertar mais no centro dela. E se você Entendi, quiser, entendi. entendeu? Porque se você Uhum. tivesse, se você não quisesse atrapalhar o jato e não quisesse fazer esse corte aqui também, você precisaria que essas pás tivessem um ângulo grande entre elas, então você teria menos pás. E se você tiver menos pás na roda, você derruba bastante a eficiência do processo, né? Porque você vai ter alguns momentos ali onde o jato não está acertando em nenhuma pá
Então você está jogando água fora, basicamente, energia cinética fora. O Ok, nome, entendi. tá? Tem um cara que fez isso. Nossa, não faço nem ideia, professor, mas longe pra cacete. É. Que ele tinha uma água que passava no quintal dele, ele fez uma turbina com isso daí. Sim, Exatamente essa sim. turbina. Tem um pessoal que faz mesmo roda d'água assim com essas turbininhas. É bem normal, cara. E tem algumas dessas que o pessoal monta em chácara. São mini turbinas Pelton. Quando o cara tem uma água corrente, alguma coisa assim, ele consegue. Se ele tem uma elevação legal ali vindo de algum canto, ele consegue montar uma mini turbininha Pelton para rodar lá. É bem legalzinho. Ela tem uma eficiência um pouco menor do que uma grandona como essa daqui, mas acaba funcionando bem também. Eu ia fazer algum comentário que agora eu esqueci completamente. Se voltar o comentário depois eu faço. Então aqui agora acho que dá para entender melhor esse desenho de pá aqui, né? Então aqui a água vai bater no meio. A vantagem dela ser dividida em dois é que como você tem jatos mais ou menos iguais para os dois lados aqui, você não gera reação lateral, né? Você só gera reação para trás mesmo, que é o que a gente deseja, né? A gente não quer reações que não sejam essa reação que empurra realmente a pá para trás. Aí você tem alguns ângulos aqui, né? Você tem esse ângulo aqui que é o ângulo do divisor aqui das águas aqui. Depois tem um ângulo de deflexão que eu vou mostrar para vocês mais para trás que é diferente desse ângulo aqui. Aí o que acontece? Ó? Até tá aqui já. Então aqui eu tenho uma pá, né? E uma das partes aí mais importantes para a gente definir as grandezas da máquina Pelton é o cálculo, e eu coloquei aqui já de propósito, o correto cálculo da força exercida pelo jato sobre a pá. Porque tem muita literatura que erra nesse cálculo. Né? E para isso a gente vai considerar um volume de controle, que tem mais ou menos essa cara, e a nossa pá ela vai estar transladando com velocidade constante para trás. Né? Por quê? Na verdade a gente sabe que essa pá ela está girando, ela não está só andando em linha reta. Né? Só que se você pegar aqui na roda d'água, o jato ele vai atingir a pá em uma porção pequena, ele não vai atingir a pá durante todo o percurso. Ele vai atingir a pá durante um ângulo pequeno aqui, e nesse ângulo a gente pode aproximar essa trajetória da pá por uma linha reta, em velocidade constante, se a rotação aqui estiver constante. Lembrei do comentário que eu ia fazer. Existe um cálculo empírico de quantas pás você pode colocar em uma roda Pelton. E o número mínimo para esse cálculo são 17, tá? Para você realmente não ter muito espaçamento entre as pás, elas têm que estar bem alinhadas ali uma com a outra. Normalmente se escolhe um número entre 17 e 22 pás. Se bem que naquela apresentação que eu estava mostrando para vocês, essa daqui, por exemplo, eu não sei se chega a 17 pás. Talvez chegue, sei lá, mas parece que tem menos pás aqui do que aqui, por exemplo. Então, não sei exatamente. Mas a regra é que são de 17 a 22 pás. Beleza. Então, agora a gente vai começar a fazer esse cálculo aqui, que é o cálculo da força. Né? Então, eu vou pegar a nossa lousinha, porque eu quero mostrar algumas coisas para vocês que são importantes e que na literatura não está necessariamente certo. Então, aqui, ó. Só colocar as configurações certinhas aqui para poder salvar depois. Vou jogar esse quadrinho aqui para cá. E eu quero copiar aquela figura que a gente tinha ali na apresentação. Na verdade, isso aqui que eu quero. Caneta. Agora sim. Então,
Essa aqui é a aula do dia 27/10/2021. Beleza. A gente estava analisando isso aqui, ó, né? Esse problema aqui, ó, certo? Vou até deixar bem aqui no meio aqui pra gente observar. Então, o que eu tenho? Eu tenho essa pá aqui, ó, e essa pá, ela se desloca a velocidade constante aqui para trás, é uma velocidade U, né? Eu tenho um jato que vai sair lá do bocal lá, você tem um bocal mais ou menos assim aqui, que vai mandar o seu jato para lá. Podia ter feito ele mais centralizadinho aqui, mais ou menos assim, ó. Então você vai ter um bocal, esse bocal ele vai espirrar água, né, na sua pá. Então tá aqui a água chegando aqui. Essa velocidade V1 que eu coloquei aqui é a velocidade absoluta desse jato, né? E ele entra nesse volume de controle aqui através dessa área 1 aqui, ó. Uma coisa importante é que esse volume de controle ele se desloca junto com essa pá aqui, tá? Então, o que vai acontecer? Essa velocidade V1 aqui ela é absoluta e depois na entrada aqui eu vou ter uma velocidade relativa com relação ao volume de controle, né? Eu vou ter um V1 menos U entrando aqui. Aí esse jato vai ser dividido em duas partes e ele vai sair para cá e para cá, né? Aqui com uma velocidade V2 e uma área A2 e aqui com uma velocidade V3 e uma área A3. Essas velocidades V2 e V3 são relativas ao meu volume de controle aqui, ó. Aí a gente vai aplicar uma equação que vocês já viram anteriormente, que é a equação da conservação da quantidade de movimento, que é uma equação que vai me relacionar velocidade de entrada e saída de fluido do volume de controle com esforço nesse volume de controle. Então o que vai acontecer aqui, ó? Essa pá, ela está se deslocando para trás, beleza? Se ela está se deslocando para trás e eu estou empurrando ela com o jato, se eu não tiver nenhuma força de resistência, essa pá vai acelerar. Então eu tenho que ter uma força de resistência que é o que vai manter essa pá em velocidade constante. E essa força de resistência, que eu vou chamar de F aqui, ó, ela é exatamente a força que o gerador vai aplicar sobre essa pá aqui para gerar energia elétrica. Então é através dessa força que ele extrai a energia dessa pá, a energia mecânica, para transformar em energia elétrica. Então essa força aqui ela é uma força real, ela não é uma força hipotética, né? É uma força que existe, ela é a força de resistência do gerador, porque o gerador ele vai gerar um campo magnético lá em torno do meu rotor para poder extrair a energia mecânica da minha pá. E aí essa pá vai ficar girando em velocidade constante agora, porque eu tenho essa força de reação que vai provocar isso. A equação da quantidade de movimento ela vai ser aplicada da seguinte forma. Ó, aqui a gente tem uma direção que eu vou chamar de x aqui. E a equação da conservação da quantidade de movimento diz o seguinte, ó. A gente tem a somatória das forças de corpo na direção x mais a somatória das forças de superfície na direção x menos a integral da aceleração em x no volume de controle, ρdV, é igual à derivada no tempo da integral no volume de controle da velocidade em x, ρdV, mais a integral na superfície, a integral nas superfícies de controle da velocidade em x, ρ, VTA. Isso aqui a gente vê muito lá em fenômenos de transporte, essa equação aqui, e ela é bem chatinha de aplicar. Cada termo possui um significado e a gente vai ter que dar uma explorada nesses significados aí para não ter que fazer tanta conta assim, né? Então o que eu vou ter aqui, ó? Eu vou ter, por exemplo, somatória de forças de corpo. O que é uma força de corpo, pessoal? Uma força de corpo é uma força que atua no meu volume de controle, mas ela não atua através de contato no volume de controle, ela atua através de campo, né? Então poderia ter um campo magnético, um campo elétrico, um campo gravitacional, poderia ter campos de forças fortes, forças fracas, intermoleculares, poderia ter várias coisas.
Aqui, ó, a gente tem o único campo que a gente tem agindo aqui nesse volume de controle, ele é o campo gravitacional, né? Eu vou até ter uma força-peso aqui, ó, puxando esse cara aqui para baixo, assim. Vou até ter uma força-peso aqui, né? Só que o que acontece? A força-peso atua na direção Y, né? A gente tem o Y aqui para cima. E eu estou calculando aqui a somatória das forças de corpo na direção X. Então, a somatória das forças de corpo na direção X é zero, porque aqui o peso está só em Y, né? Aqui a gente tem o peso só em Y. Beleza. Então, esse termo aqui é zero. Somatória das forças de superfície em X. São todas as forças que atuam na superfície do meu volume de controle. Quais que seriam essas forças? Eu poderia ter forças de pressão, né? Na verdade, eu até tenho forças de pressão atmosférica, só que elas atuam em todo o redor do meu volume de controle e elas se cancelam. Então, a gente não precisa se preocupar com elas. E depois eu tenho essa força aqui de reação que ela vai entrar também como uma força que atua no meu volume de controle. Essa força aqui, ela é negativa. Por que ela é negativa? Porque o meu X aponta para a direita e a força F aponta para a esquerda. Ela está no sentido negativo de X. Então, eu vou anotar aqui no cantinho, aqui, ó, que a somatória das forças de superfície em X é dada por menos F. Beleza. Então, essa daqui está contabilizada. Depois, menos integral da aceleração em x rho dv. Repara que a gente colocou essa força aqui justamente para que o meu volume de controle se desloque a velocidade constante, né? Então, se essa velocidade u é constante, a aceleração vale zero, né? Então, esse termo aqui é zero, porque a velocidade é constante. Beleza. Eu tenho mais um termo aqui, ó, que é a derivada no tempo da integral no volume de controle de Vx rho dv. O que esse termo aqui representa? Esse termo representa a variação da quantidade de movimento dentro do volume de controle. Como que eu posso fazer para a quantidade de movimento dentro do volume de controle variar? Tem algumas formas. Eu posso ter esse volume de controle enchendo de líquido, porque o líquido traz com ele quantidade de movimento. Ou eu posso ter o volume de controle se esvaziando, né? E se o volume de controle se esvaziar, eu também perco quantidade de movimento, porque o líquido vai sair com uma determinada velocidade, né? O fluido sai com velocidade. Ou o meu volume de controle pode estar acelerando ou desacelerando. Aqui no caso, ele está se locomovendo a velocidade constante, né? A gente até zerou essa aceleração aqui por causa disso. E ele não está enchendo nem está esvaziando. A quantidade de água que entra por aqui vai sair pelos lados aqui, ó. Então, se esse volume de controle não enche, não esvazia e não acelera e nem desacelera, este termo aqui, que é a variação da quantidade de movimento dentro do volume de controle, também é zero. E quando o sistema está nessas condições, que ele não acelera nem desacelera, nem enche nem esvazia, a gente diz que o volume de controle está em regime. Então, eu vou colocar aqui, volume de controle em regime. Beleza. E eu tenho esse último termo aqui, que ele representa o fluxo de quantidade de movimento pelas fronteiras do meu volume de controle, né? E esse termo aqui não é zero, esse termo aqui existe. Por quê? Porque eu tenho fluxos de entrada e fluxos de saída no meu volume de controle. Então, esse termo aqui, ó, que é a integral, né? Opa, eu vou deixar de azulzinho mesmo. Superfície de controle de Vx rho VdA, ele vai ser dividido em três integrais. Eu vou ter uma integral na superfície de controle 1. Eu não vou copiar todos os termos aqui só para não ficar muito grande, tá? Mais uma integral na superfície de controle 2, mais uma integral na superfície de controle 3. Quais que são essas superfícies de controle? São as superfícies pelas quais eu tenho fluxo de fluido, né? Então, essa daqui, onde eu tenho área 1 é a superfície 1, essa aqui onde eu tenho área 2 é a superfície 2, e essa aqui onde eu tenho a área 3 é a superfície 3. Beleza.
Como que eu calculo essas integrais aqui? Vamos olhar para a superfície 1 primeiro. Eu tenho que definir, a primeira coisa que eu tenho que definir é o vetor dA, né? Esse vetor dA aqui, ó. Por que eu tenho que definir esse vetor? Porque ele é um elemento diferencial de área e ele é muito importante porque ele define a direção da superfície de controle com relação ao fluxo de entrada ou de saída. E a regra para você definir o dA é que o dA sempre aponta para fora do volume de controle, né? Ele é perpendicular à superfície de controle. Então aqui, ó, eu tenho essa superfície de controle aqui, o meu dA ele aponta para cá, para fora, na superfície 1. Na verdade, em todas vai ser sempre para fora, mas aqui igualmente. Deixa eu fazer um D mais bonito, que esse aqui saiu tão feio. Agora sim. dA, aqui. Então eu tenho um elemento dA apontando para fora, certo? Aqui na superfície 1, eu tenho a velocidade V1 entrando aqui, só que essa velocidade Vx aqui, ela não é a velocidade V1 absoluta, ela tem que ser a velocidade relativa, né? Aqui tem que ser relativa, aqui tem que ser relativa, e aqui também tem que ser relativa. Essas três velocidades têm que ser relativas, tá? Beleza. Então, o que eu vou ter aqui, ó? Eu vou ter que calcular essa integral aqui, Vx ou VdA, para essa primeira superfície de controle. Bom, a velocidade ao longo dessa superfície aqui, ela é constante. Eu posso jogar ela para fora da integral aqui. E a minha densidade, ela também é constante porque a gente assume o fluido incompressível. Então, ela também sai para fora da integral. Vai sobrar a integral de VdA, que é a velocidade relativa que está entrando aqui, produto escalar com o vetor área, né? Se eu fizer a integral desse termo aqui, a integral desse termo VdA vai ser exatamente o produto escalar V com a área A da minha superfície aqui. Por quê? Porque essa velocidade V aqui a gente está assumindo constante ao longo de toda a área. Então, se vai ser o produto de V, o produto escalar de V com a área A aqui, eu preciso levar em conta se, por exemplo, se tem alguma inclinação aqui entre esses vetores, porque se tiver inclinação, o produto escalar entre os dois vetores é módulo do vetor 1, módulo do vetor 2, que multiplica o cosseno do ângulo entre eles. Aqui não tem nenhuma inclinação, mas o V1 está para a direita e o dA está para a esquerda. O que significa que esse produto escalar aqui entre esses dois vetores aqui vai dar negativo, tá? Então, para esse primeiro termo aqui, ó, o que eu vou ter? Vamos com calma. A velocidade Vx é a velocidade relativa entre o fluxo e o volume de controle. Aqui eu tenho V1 absoluto, U absoluto. Então, esse termo Vx aqui, ele vai ser V1 menos U. Beleza. O ρ a gente sabe que sai para fora da integral, fluido incompressível, ele é constante. Vai sobrar a integral de VdA, que vai ser o produto escalar da velocidade relativa, que aqui no caso é V1 menos 1, que multiplica a área da seção transversal aqui, que vai ser A1. E como o V1 está para a direita, ou a velocidade relativa ainda está para a direita e dA está para a esquerda, esse produto escalar vai ser negativo. Então, eu vou ter um sinal de menos, que eu vou colocar aqui na frente. A velocidade relativa vai ser V1 menos U. E a área da seção transversal aqui vai ser A1. Isso daqui é a integral calculada para a superfície de controle 1. Beleza. Tem mais duas superfícies de controle aqui para a gente calcular. Vamos para 2 aqui, ó. Então, eu vou ter um mais aqui. A gente vai somar agora com a segunda integral. Na segunda integral, o que vai acontecer? Eu tenho aqui, mesma coisa, a velocidade em x. Repara que essa velocidade V2 aqui, ela está inclinada. A componente em x dela vai ser V2, ela já é relativa, não preciso me preocupar. Então, vai ser V2, só que a componente horizontal vai ser V2 cosseno de φ, né, para cá. E V2 cosseno de φ está apontando para a esquerda, enquanto x está apontando para a direita. Então, o nosso Vx aqui para a superfície 2 vai ser menos V2
cosseno de φ. Beleza. Aí eu vou ter a densidade ρ, que é constante, sai para fora da integral. E eu vou fazer a integral de VdA de novo. Onde que está o meu dA aqui, ó? Meu dA, ele está para cá. Vamos usar a retinha aqui. Tá para cá. Esse é o meu elemento dA dessa seção transversal. Por que que ele está assim? Porque ele é perpendicular ao volume de controle e está apontando para fora. E repara que, astutamente, o meu volume de controle ele tem uma inclinaçãozinha aqui, ó, para que ele seja perpendicular ao fluxo que sai daqui. Por que isso? Porque aí o meu dA fica alinhado com V2, né? E aí a integral do produto escalar entre eles vai ser só V2A2. No caso aqui positivo, por quê? Porque V2 está alinhado com A2. Esse produto escalar entre esses dois vetores aqui é positivo. Então, eu vou ter aqui a integral de VdA vai ser... Opa, errei a cor. V2A2. Aqui não importa que está apontando para a esquerda, porque a gente está calculando o produto escalar entre os dois vetores. Tá? Não é que nem o primeiro V aqui, que a gente primeiro tinha que calcular o Vx, que apareceu o cosseno, e depois, como eu só calculei o Vx, eu tenho que me basear na minha referência, que é o x. Então, x está para a direita, Vx está para a esquerda, ele dá negativo. Aqui é só o produto escalar entre dois vetores, ó, só VdA. Né? A projeção de V sobre dA, ou dA sobre V, vai dar positivo, porque os dois estão na mesma direção. Então, aqui eu tenho V2A2. Isso daqui é da integral na superfície 2. Na superfície 3 vai ser exatamente igual, né? Só que com V3 e A3 aqui. Então, olha só, de novo. O meu dA vai estar aqui, ó. Para que a superfície de controle está astutamente inclinada. O meu V3, aliás, o meu Vx aqui para a superfície 3 vai ser V3 cosseno de θ negativo, porque o x está para a direita, o V3 está para a esquerda. Então aqui eu vou ter menos V3 cosseno de φ. Eu falei θ aqui, acho, né? Mas é φ o ângulo, hein? Esse ângulo aqui é igual a esse aqui, tá? Aqui é φ também. Densidade ρ. E aí, produto escalar de dA com V3 vai ser V3, a área aqui é A3. Então, V3, A3. Positivo porque eles apontam na mesma direção. Vai dar positivo quando eles estão paralelos e negativo quando eles cada um aponta para um lado aqui, como deu aqui, ó, né? O negativo veio para cá. Isso daqui serve para a superfície de controle S3. Beleza. Então, eu posso reorganizar esses termos aqui e juntar todo mundo nessa equação aqui de cima agora, que está todo mundo calculado. Aqui foi calculado também. Então, olha só. Unindo todos os termos. O que a gente vai ter? Do lado esquerdo da equação, eu só vou ter a somatória das forças de superfície em x, que é menos F. Então, eu vou ter menos F igual a... Do lado direito, eu só vou ter essa integral que a gente calculou aqui embaixo. Então, eu vou ter menos ρ V1 menos U ao quadrado A1. Beleza? Para essa integral aqui, eu vou ter menos ρ V2 ao quadrado A2 cosseno de φ. Não precisava desse parênteses aqui. E aí, para o terceiro termo, menos ρ V3 ao quadrado A3 cosseno de φ. Beleza.
Eu tenho que fazer algumas considerações aqui ainda, e aí a gente vai ter que analisar mais a fundo esse volume de controle aqui, ó. Porque o que acontece? Aqui a gente fez a análise para essa equação da conservação da quantidade de movimento, só que repara que eu tenho algumas velocidades de umas áreas aqui que eu desconheço, né? Eu conheço V1 e eu conheço A1, né? Mas V2A2 e V3A3 eu não conheço. Então eu posso aplicar um segundo princípio aqui, que é o princípio da conservação da massa, né? Para esse volume de controle aqui, ó. O princípio da conservação da massa, ele vai dizer o seguinte: ele vai dizer que a derivada temporal da integral no volume de controle de ρdv mais a integral na superfície de controle de ρvdA é igual a zero. Quer dizer, isso daqui é uma equação, isso aqui é um balanço de massa, né? A variação da quantidade de massa dentro do volume de controle mais o saldo do fluxo de massa pelas fronteiras tem que ser zero, né? Quer dizer, se eu contabilizei o quanto de massa que variou lá dentro, mais o quanto que entrou, menos o quanto que saiu, tem que dar zero. Beleza. Aí o que vai acontecer aqui, ó? A quantidade de massa dentro do volume de controle, ela não está mudando, né? Porque a mesma quantidade de fluido que está entrando está saindo. Então a gente tem aqui que esse primeiro termo aqui é zero. Porque, de novo, o volume de controle ele está em regime. E essa segunda integral aqui, ela é calculada mais ou menos dessa forma aqui, ó, da mesma forma, só que para superfícies de controle. E aí fica bem prático de fazer essa integral aqui, porque olha só, eu só vou ter a integral de ρVdA, né? O ρ é a densidade do fluido, o fluido é considerado incompressível, então esse ρ vai sair para fora da integral. A integral de VdA vai ser esses produtos aqui, né? Ó, velocidade e área, aqui é negativo, velocidade e área positivo, velocidade e área positivo. Então nessa equação aqui, o que eu vou ter? Eu vou ter ρ aqui para o primeiro termo, menos ρ, na verdade, V1 menos U A1, aqui, mais ρ V2 A2, mais ρ V3 A3, igual a zero. Beleza. Aí eu tenho que fazer algumas hipóteses aqui, mais algumas hipóteses. Primeira, antes de qualquer hipótese, a densidade aqui é fator comum entre esses termos, então eu posso dividir dos dois lados por ρ, só meu ρ. Eu vou ter aqui que V1 menos U A1 é igual a V2 A2 mais V3 A3. O que a gente quer é que esse jato atinja essa pá bem no meio aqui, ó, e que esse fluxo seja dividido igualmente para os dois lados aqui, né? Então eu posso fazer uma hipótese aqui de que essa velocidade 2 que multiplica a área 2, que na verdade é a vazão mássica que passa por aqui, né, pela saída do volume de controle, eu posso fazer a hipótese de que V2A2 é igual a V3A3, né? Eu posso dizer aqui que V2A2 é igual a V3A3, porque é isso que a gente quer, né? Se eles forem muito diferentes, eu vou começar a ter reações laterais na pá que eu não quero. Então, eu posso, a partir dessa hipótese aqui, eu posso simplificar um pouco essa equação aqui e dizer o seguinte: eu vou substituir V3A3 por V2A2, só para facilitar a nossa vida, e eu vou ficar com V1 menos U A1 é igual a V2A2 mais V3A3. Eu posso até manter isso daqui, ou eu posso dizer o seguinte, ó, isso aqui é igual a 2 V2A2, por exemplo, que é a mesma coisa que V2A2 mais V3A3. Eu vou acabar usando isso daqui, ó, no próximo slide,
né, para substituir tudo em termos das minhas áreas aqui, ó, né? Então eu vou ter, primeiro dá para trocar o sinal de todo mundo aqui, né? Então eu vou ficar com F igual a ρ V1 menos U ao quadrado A1 mais ρ V2 ao quadrado A2 cosseno de φ mais ρ. Lembra que a gente tinha feito a hipótese lá de que V2A2 era igual a V3A3? Aqui, ó. Então eu vou substituir isso aqui já em partes aqui. Eu vou ficar com ρ. V3A3 vai virar V2A2. Então eu vou ter V2A2. Aliás, vamos começar com V3 aqui. V3, V2A2, cosseno de φ. Beleza. Então, eu vou começar a tirar algumas coisas em evidência aqui. Isso aqui vai ser ρ V1 menos U ao quadrado A1 mais ρ V2A2 que multiplica V2 cosseno φ mais V3 cosseno de φ. Beleza. Aí, ó, lá do slide anterior ainda, V1 menos U1 é 2V2A2, certo? O que eu posso dizer aqui? Eu vou fazer mais uma inferência aqui, ó. Além de V2A2 ser igual a V3A3, eu vou dizer que V2 também é igual a V3. De novo, porque a gente quer que aquele fluxo na pá seja simétrico. Então, eu vou substituir V3 igual a V2 aqui. Então, eu vou ter... errei a cor. F é igual a ρ, V1 menos U ao quadrado A1, mais ρ, V2A2. Aí eu vou ter aqui 2V2 cosseno de φ. Eu vou deixar assim aqui, ó. 2V2 cosseno de φ. E agora sim, lá do slide anterior, a gente também tinha que V1 menos U A1 era igual a V2 A2. Aliás, 2V2 A2. Então aqui eu tenho 2V2 A2 e aqui eu tenho V1 menos U A1 que multiplica V1 menos U. Então eu consigo tirar mais coisas em evidência ainda e eu consigo calcular esse F da seguinte forma. ρ V1 menos U A1 que multiplica V1 menos U, que é um dos V1 menos U que estava aqui, mais, aqui eu tenho ρ 2V2A2, 2V2A2 é V1 menos U A1, eu tenho ρ aqui que está aqui, vai sobrar aqui para mim V2 cosseno de φ. Beleza. Aí tem mais uma hipótese simplificadora aqui ainda, que é a seguinte, ó. Aqui, vou pegar aqui, ó. Eu vou entrar com uma velocidade relativa a V1 menos U aqui, e eu vou sair com uma velocidade relativa a V2 aqui. A gente está dizendo que V2 é igual a V3, certo?
E essa velocidade relativa, ela pode ou não ser próxima de V1. Se esse atrito com a pá for muito pequeno, ela vai ser próximo de V1. E se esse atrito for maior, ele vai ser menor do que V1. Então a gente vai dizer que a minha velocidade V2 ela é igual à velocidade V1 menos U de entrada multiplicada por um coeficiente K, que é um coeficiente de perda. A gente vai usar isso aqui, ó. Então, voltando para cá, V2 aqui, esse V2 aqui, ele é igual a V1 menos U, que multiplica K. E este termo aqui, ó, esse termo aqui eu vou deixar da forma que está aqui, tá bom? Então eu consigo tirar mais V1 menos U em evidência aqui, e eu vou ficar finalmente com F é igual a ρ V1 menos U ao quadrado A1, que multiplica 1 mais K cosseno de φ. Beleza. Então essa é a expressão da força que a gente vai usar lá. Eventualmente, a gente pode encontrar isso aqui também, ó. Não, tá certo. Ρ V1 menos U QC 1 mais K cosseno de φ. Esse QC aqui, ele é a vazão que entra no volume de controle, que é V1 menos U A1. É a mesma coisa, tá? Então, beleza. Agora a gente já sabe de onde que vem essa danada dessa força aqui, ó. Ela tem essa carinha aqui. Vamos voltar para lá. Essa parte, talvez essa parte mais difícil da aula. Agora daqui para frente é mais tranquilo. Então, agora sim, a gente já sabe a fórmula da força, que é exatamente essa fórmula aqui que a gente acabou de calcular. O que vai acontecer com essa força aqui, ó? Essa força ela vai me gerar uma potência na turbina. E a fórmula instantânea da potência é força vezes a velocidade, né? Então, eu vou pegar essa força aqui, que eu acabei de calcular, e multiplicar pela velocidade da pá. Se eu fizer esse produto, eu vou ter a potência instantânea na pá, né? Então, eu vou ter a mesma expressão aqui, ρA1, V1 menos U ao quadrado, 1 mais K cosseno de φ, que multiplica essa velocidade da pá, que é U, que vai ser dada, no fim das contas, lá pela rotação, pela velocidade de rotação da minha pá, né? Beleza. Aí, olha só. Agora a gente vai ter que fazer algumas considerações sobre a energia cinética presente no jato d'água para a conversão. Eu vou fazer esse processo aqui em detalhe porque a maioria das referências está errada. A única referência bibliográfica correta encontrada foi a desse cara aqui, que é um chinês que estava em Zurique estudando turbinas Pelton e publicou um livro lá. Na verdade, eu creio que ele seja residente lá. Mas enfim, ele publicou esse livro aqui, que é uma tradução de um outro livro alemão, não sei o que e tal. Mas o que é importante aqui, ó? O importante é que quando eu olho lá para o jato, né? Quando eu olho para o jato que tá expelindo água ali, né? Tá soltando água aqui sobre a minha pá. Esse jato ele tem uma quantidade de energia cinética que eu quero transferir para a pá. É assim que funciona a turbina Pelton. Só que essa quantidade de energia cinética, ela não vai ser 100% transmitida para a minha pá. A gente sabe disso, né? Mas por quê? Porque a quantidade de energia cinética que eu consigo transferir para a pá vai depender da velocidade relativa entre a pá e o jato. Né? Quer dizer, se a minha pá estivesse andando para frente com a mesma velocidade do jato, esse jato nunca ia encontrar essa pá. Então a energia cinética que eu conseguiria transferir do jato para a pá seria zero. E aqui a gente não tem isso, a gente tem uma quantidade de energia sendo transferida para a pá. Então olha só, voltando aqui para a nossa apresentação agora, eu consigo olhar para essa energia cinética de duas formas. A primeira forma aqui, ó, é olhando para a energia, para algo, na verdade, não é nem energia, é potência cinética total do jato. Por que potência cinética, pessoal? Porque energia cinética é algo que está associado a uma massa e não a um fluxo.
né? Se eu quero saber a potência, porque o fluido está fluindo lá, ele cada vez mais está chegando energia cinética ali, né? Então eu tenho variação de energia cinética por tempo, eu tenho potência cinética. Então eu tenho que derivar essa energia cinética aqui com relação ao tempo, né? Então eu tenho a massa do fluido lá do jato e multiplica a velocidade V1 sobre 2. Quando eu derivo isso daqui, a velocidade V1 do jato é sempre constante, né? O que vai variar é só a massa, o fluxo mássico aqui. E o fluxo mássico é dado pela densidade que multiplica o fluxo volumétrico, né? Então eu vou ter ρQ V1 ao quadrado sobre 2. Essa vazão aqui é dada pela velocidade V1 que multiplica a área do jato, que é a 1. Né? Então vai aparecer mais um V1 aqui e a minha potência cinética aqui do jato vai ser dada por ρ, área do jato, velocidade 1 ao cubo dividido por 2. Beleza, essa é a potência, né? A quantidade de energia total que chega lá no meu jato. É a potência que chega pelo meu jato que eu quero transferir para a roda. Então aqui, ó, apesar dessa potência estar plenamente disponível no jato d'água, as pás da roda Pelton não conseguem capturá-la em sua integridade, porque a pá possui velocidade em relação ao próprio jato, né? Então o que vai acontecer? Eu vou conseguir capturar só uma parte dessa energia. Como que eu calculo essa parte dessa energia que está disponível para eu conseguir capturar com essa velocidade relativa? Eu posso calcular a quantidade de energia cinética presente no jato por unidade de massa, né? Então, se eu pegar a energia cinética do meu jato e dividir pela massa, a energia cinética é mv1 ao quadrado sobre 2. Se eu dividir pela massa do jato, eu vou ter só v1 ao quadrado sobre 2. Isso aí é a minha energia cinética por unidade de massa. Só que aí o que vai acontecer? Eu tenho uma quantidade de massa que entra no meu volume de controle, né? E essa quantidade de massa, ela entra através dessa vazão aqui. Isso aqui está errado, né? Não tem esse ρ aqui, ó. Esse ρ aqui não está aqui. Porque o Q é vazão volumétrica. Então aqui, ó. Então a vazão que adentra o volume ali é a área que multiplica a velocidade relativa, né? A1 V1 menos U. Se eu multiplicar ela pela minha densidade, eu vou ter o meu fluxo mássico que está entrando ali. Fluxo mássico que multiplica a quantidade de energia cinética por unidade de massa vai me dar a potência cinética que entra e que está disponível para eu capturar. Então essa potência cinética, ela tem essa outra expressão aqui, ó, né, que é a potência cinética só que eu consigo capturar do jato. Né? Então eu tenho ρ A1 V1 menos U V1 ao quadrado sobre 2. Repara que se essa energia cinética disponível para eu capturar, se a minha velocidade U for igual à velocidade do jato, essa energia cinética disponível para eu capturar é zero mesmo. Né? Quer dizer, eu não consigo capturar energia cinética. E conforme eu vou tendo uma velocidade relativa menor com relação ao jato aqui, né? Ou a velocidade está mais próxima de zero, eu tenho maior diferença entre o jato e a pá, eu consigo capturar cada vez mais energia cinética com isso daqui. Então essa é a minha energia cinética disponível, né? Ou a minha potência cinética disponível, vamos dizer assim. Que é a potência cinética máxima do jato que eu consigo extrair quando a pá está a velocidade U. Então beleza, agora a gente vai calcular as eficiências. Né? Então eu vou calcular a eficiência de uma roda Pelton de duas formas, utilizando a potência cinética total, né, que vem lá no jato, e utilizando a potência cinética disponível. Se eu uso a potência cinética total, o que eu vou fazer? Eu vou dividir a potência que a roda gera dividido pela energia cinética total, que me dá essa expressão aqui, ó, né? Tem alguns cancelamentos do ρ, do A1 aqui que eu consigo fazer, e aí eu vou chegar nessa expressão aqui para minha eficiência, considerando a energia cinética total do jato. E aqui começa a aparecer umas coisas interessantes. Porque olha só, eu consigo calcular então qual que vai ser a minha eficiência máxima com relação à velocidade da roda. Porque a velocidade da roda está aqui, né? Se a minha roda tiver a velocidade zero, essa eficiência aqui vai ser zero. Eu não consigo capturar energia. E se a minha roda tiver a velocidade U igual a V1, essa eficiência também vai ser zero, porque esse outro termo aqui zera. Então eu tenho uma eficiência aí no meio do caminho entre a velocidade zero e a velocidade V1, onde eu vou ter a minha eficiência máxima. E eu quero saber qual que é essa velocidade.
Como que eu faço isso? Eu derivo isso daqui em relação a U igual a zero. Fazendo isso daqui, fazendo esse cálculo, a gente vai chegar nesse termo aqui. Essa primeira parte desse termo são todos constantes, né? V1 é constante, K é constante, φ é constante, então isso aqui é uma constante. E eu vou ter esse polinômio de segundo grau aqui, que eu tenho que calcular as raízes, porque eu estou calculando isso aqui tudo igual a zero. Eu quero saber os valores de U para que isso aqui seja igual a zero. E o U vai ter valores que só dependem da velocidade V1. Se a gente calcular, essa equação aqui ela vai admitir duas soluções. A primeira é U igual a V1, que é uma solução falsa, porque se U for igual a V1, a gente já sabe que a eficiência dá zero, não é máxima. E a segunda solução, que é a verdadeira, é U igual a V1 sobre 3. E aqui que entra a discussão. Porque tem muita literatura que fala que essa velocidade ótima da turbina Pelton é V1 sobre 2 e não V1 sobre 3. Mas aqui cabe a discussão, isso aqui é bem legal. Então, olha só, essa potência máxima aqui, essa eficiência máxima ela vai ser atingida em U igual a V1 sobre 3, né? E se eu substituir U igual a V1 sobre 3 na equação aqui da minha eficiência, eu vou ter uma eficiência máxima aqui considerando toda a energia presente no meu jato, e essa eficiência máxima, se o K for 1 e se o φ for de 180 graus, aliás, se o φ for de 0, que também não que dá um ângulo de deflexão de 180 graus, né? O que vai acontecer aqui é que isso aqui se aproxima de 16 sobre 27, que seria a minha eficiência teórica máxima, que dá menos do que 60%, tá? Então, mesmo que eu consiga construir a roda Pelton mais eficiente do universo, eu vou conseguir extrair menos do que 60% da energia que veio lá no jato. E isso é uma coisa muito interessante, né? Porque você repara que só pela própria concepção física das coisas, mesmo que a gente não considere nenhuma perda de energia, essa eficiência aqui ela ainda não é de 100%. Né? Você já tem, né, através das trocas de energia, aí você já tem uma perda de 40% da energia que está lá no seu jato. Que mais? Eu consigo também olhar aqui para a minha potência, né? Só a potência gerada, não a eficiência. E se eu calcular a potência, se eu quiser saber o máximo de potência gerada, eu vou ter que derivar essa potência com relação à velocidade U igual a zero também, né? E repara que aqui eu vou ter uma constante que multiplica exatamente o mesmo polinômio, aqui que a gente já calculou as raízes. Então, o que acontece? A minha potência, eu também tenho uma potência máxima, e essa potência máxima ela vai ser admitida, ela vai ser gerada quando eu tiver exatamente em U igual a V1 sobre 3, 1/3 da velocidade do jato, né? E essa potência ela tem essa formulinha aqui, ó, 4 ρ1 V1 ao cubo sobre 27. Eu poderia ter colocado a vazão aqui, ia ficar mais elegante talvez, com 4 ρQ V ao quadrado aqui sobre 27, 1 mais K cosseno de φ. Beleza. E eu posso calcular essa eficiência dessa forma, considerando toda a energia cinética disponível no jato. É o que a literatura faz? Não. A literatura só calcula a eficiência de acordo com a energia que você consegue extrair do jato. E isso dá para você um indicativo de que a turbina Pelton, a máquina Pelton é super eficiente, que você consegue, em condições ideais, uma eficiência de 100%. Só que não é verdade, né? Se eu levar em consideração só aquela potência cinética disponível que eu consigo tirar do jato, aí eu vou dividir a potência pela energia cinética disponível, né? Pela potência cinética disponível. Eu vou ter essa expressão aqui. Aqui já cancela bem mais coisa, né? Eu vou ter um V1 menos U que cancela com um quadrado aqui, ρ1 que cancela também, tal. Esse 2 aqui passa lá para cima. E eu vou ter essa expressão aqui, ó. Se eu derivar isso daqui com relação a U e igual a zero, eu vou ter essa expressão aqui. E aí, né, aqui eu tenho uma constante desse lado aqui, 2, 1 mais K cosseno φ sobre V1 ao quadrado. E quem multiplica essa constante é esse polinômio V1 menos 2U. Né? Então, para que a minha eficiência seja máxima, quando eu estou olhando só para a energia disponível que eu posso extrair do fluido lá,
aí a minha eficiência vai ser máxima se a minha velocidade for igual a V1 sobre 2, metade da velocidade do jato. Aí eu pergunto, onde teremos a eficiência máxima? Quando U for igual a V1 sobre 3 ou quando U for igual a V1 sobre 2? Eu fiz esse cálculo também, para a gente saber. Aqui só para terminar essa continha aqui, então substituindo U igual a V1 sobre 2 aqui nessa expressão da eficiência com base na energia cinética disponível, aí a gente vai ter essa eficiência máxima igual a 1 mais K cosseno de φ sobre 2, e aqui φ era para ser 0 graus e não 180. Aqui. E vai corrigindo no ato aqui. Então, se a gente conseguisse φ igual a 0 graus e K igual a 1, aí essa eficiência máxima aqui seria de 100%. Quer dizer, você conseguiria extrair toda a energia cinética disponível no seu jato, não a total, mas a disponível, com a velocidade igual a V1 sobre 2. E aí, tudo vai da referência que você usa. Quer dizer, eu devo olhar para a energia cinética que está disponível no meu jato, ou eu devo olhar para a energia cinética total? Na minha visão, eu acho que você deve olhar para a energia cinética total, né? Porque você quer extrair o máximo de energia daquele fluido, não importa o quanto que está disponível, porque o quanto que está disponível varia com a velocidade da pá, e você só quer extrair o máximo de energia daquele troço. Então eu fiz uma continha da potência, para a gente saber qual é a potência desenvolvida nessa velocidade. E a potência desenvolvida nessa velocidade de U igual a V1 sobre 2, ela é essa potência aqui, ó. Eu vou ter ρ a 1, V1 ao cubo, 1 mais K cosseno de φ sobre 8. Comparado com a minha potência máxima, que era de 4 ρ a 1, V1 ao cubo sobre 27, 1 mais K cosseno de φ. Tem um monte de termo em comum aqui, né? A única coisa que muda são esses coeficientes. Aqui eu tenho 1/8 e aqui eu tenho 4 sobre 27. Mesmo com os fatores de perda e tudo mais aqui. Então, se eu comparar essas duas potências geradas, o que eu vou ter? Eu vou ter que a minha potência gerada em U igual a V1 sobre 2, ela é 27/32 da potência máxima. Ou seja, ela é menos que 85% da potência máxima que você pode extrair lá do seu fluxo. Então, na minha visão particular, você conseguiria, ou você deveria girar a sua roda Pelton a 1/3 da velocidade do seu jato, para que você consiga extrair a potência máxima. Não é o que diz o que dizem algumas literaturas. Algumas literaturas dizem que você tem que jogar essa velocidade para metade da velocidade do jato. Se você fizer isso, de acordo com os nossos cálculos aqui, você perde mais ou menos 16% aí. Mas não é tanto assim, né? Ainda tem outras coisas que vão fazer a gente perder muito mais do que isso. Então, talvez... E tem outros fatores que influenciam aí também. Então, talvez tenha algumas coisas a mais para a gente considerar, né? Então, aqui, ó. Muitas literaturas apontam o ponto de operação como U igual a V1 sobre 2 como o ponto para o qual a conversão de energia é ótima. Mas isso é verdade para U igual a V1 sobre 3, não sobre 2. Muitas literaturas também apontam para o fato de turbinas Pelton possuírem eficiência de até 95%, mas isso só é verdade se for levado em consideração apenas a energia potencial extraível do jato, e não a total. Lembra que quando a gente leva em conta só aquela que está disponível, você pode chegar até 100% aqui, né? Mas a nossa potência máxima teórica, se você considerar toda a energia que vem lá no seu fluido, ela é um pouco menor do que 60%, tá? E não tem nada de perda de energia no meio do caminho. É só que você realmente, por causa do processo, das características do processo, você não conseguiria mais do que 60%. Nessas aproximações que a gente fez, também não foi levado em consideração a rotação das pás, nem o atrito do fluido com as pás, apesar do coeficiente K, e nem as perdas mecânicas do rotor, como a resistência aerodinâmica, a incidência de jatos remanescentes e o atrito, né, dos mancais. Jatos remanescentes aqui seriam jatos que acabam ricocheteando nas pás
e podem bater nas costas de outra pá, diminuindo a sua eficiência. Todos esses fatores aqui podem reduzir ainda mais a eficiência da máquina. Finalmente, não foi feita uma análise elétrica. Dessa forma, a eficiência de transformação de energia mecânica em elétrica também não foi considerada, e isso pode alterar a velocidade ótima do rotor. Dependendo de como que você gera energia elétrica, a velocidade ótima do conjunto gerador mais rotor pode ser um pouco diferente dessa de U igual a V1 sobre 2 ou V1 sobre 3. E você teria que fazer alguns ensaios ali para descobrir exatamente qual que é a melhor velocidade. Por incrível que pareça, dos trabalhos técnicos que eu peguei que faziam um projeto de turbina Pelton, nenhum deles chegava na velocidade de 50%. Todos eles se adequavam em velocidades menores do que 50%. Então eu acho que as nossas contas estão certas. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Se você chegou até aqui e gostou do conteúdo, considere se inscrever no canal, deixe seu like, deixe suas dúvidas aí nos comentários e compartilhe esse vídeo com o máximo de amigos possíveis, porque isso me ajuda muito a fortalecer esse canal, tá bom? Muito obrigado, galera, e até o próximo vídeo.